Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Karen Obino, eu sou médica nutróloga e eu trabalho para libertar as pessoas das dietas, então essa é a minha missão. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o reganho de peso, foi um tema que me pediram pelo Instagram para falar sobre isso. Então, uma pessoa me pediu para falar sobre o reganho de peso pós-bariátrica. Eu falei, bom, vamos falar sobre o reganho de peso de uma forma geral. Para quem ainda não me conhece, essa não é a minha voz, eu estou resfriada. E a minha voz é um pouco mais bonita que isso, viu, gente? Ainda não melhorei. E eu tô vendo que tem bastante gente entrando, tem as gurias da mentoria, tudo bem? Eu já tô com saudades dos WhatsApp de vocês. E muita gente me perguntou sobre a mentoria do programa Mudando para Emagrecer, então essa mentoria pelo WhatsApp para auxiliar a pessoa no emagrecimento. No final da live, eu vou falar um pouco sobre a mentoria e para quem já tiver dúvidas, já pode ir perguntando sobre isso. Tá? Mas vamos falar um pouco sobre o reganho de peso, então. Como vocês devem ter visto nos stories que eu postei hoje, por que as pessoas ganham peso? Né? Às vezes a pessoa acha que ela ganhou peso porque ela se desmotivou, ela acha que ela ganhou peso porque ela é fraca e não conseguiu, ela acha que ela ganhou peso porque faltou força de vontade. Então, existem muitas crenças e que deixam muitas pessoas com uma sensação de baixa autoconfiança. Então, a pessoa ela acredita que ela é 100% culpada e responsável pelo reganho de peso dela. E, e eu já recebi muitos pacientes chorando no consultório, desesperados e se culpando muito por terem reganhado o peso que tinham emagrecido. Então, por isso também que eu decidi fazer essa live, para explicar um pouco melhor sobre por que isso acontece, por que é tão fácil reganhar peso e que talvez a gente não precise se culpar tanto por isso. Tá? Então, eu vou explicar um pouquinho. Só para vocês terem uma ideia, a cada. Aqui deu uma pausa. A cada. Estudos mostram que das pessoas que emagrecem mais de 10% em um ano, então imagina uma pessoa que pesa 80 quilos, ao final de um ano estaria pesando 72 quilos. Isso já é sucesso em emagrecimento do ponto de vista de saúde. E dessas pessoas que conseguem isso, 80% ganham todo o peso de volta ao final de 5 anos. Então, são 8 em cada 10 pessoas ganha todo o peso de volta ao final de 5 anos. Então, será que é todo mundo fraco? Né? Todo mundo desmotivado? Então, a gente tem esse monte de gente acima do peso que ganhou peso de volta e todas essas pessoas têm fraqueza psicológica ou falta de persistência. Então, eu eu decidi explicar um pouquinho para vocês como é que funciona o emagrecimento e o metabolismo. Antigamente se achava que a pessoa que perdia peso, como ela ficava menor, tinha menos massa de células para sustentar, o metabolismo dela caía por causa disso, porque ela simplesmente está menor. Então, o ser humano menor não precisa de tanta energia. Só que os estudos vêm mostrando que não é assim, que existe com o emagrecimento, existe um sistema de alerta no cérebro e o corpo ele entra em modo de economia de energia, que nem o celular. Então, o corpo enxerga que tem risco dele ficar sem energia, então ele entra em modo de economia. E aí o que ele faz? Ele começa a deixar o metabolismo, ou seja, a quantidade de calorias que a pessoa gasta ao longo do dia em repouso, mais lento. E além disso, existe também uma queda no metabolismo de esforço, porque a gente gasta energia parado para sobreviver e a gente também gasta energia para fazer atividade física, caminhadas, deslocamentos. Então, o que acontece?
com o emagrecimento, é como se o meu corpo ficasse mais eficiente. Ele não precisa mais de tantas calorias para fazer o mesmo esforço. Então, o músculo ganha essa eficiência e acaba queimando menos calorias. E por isso que as pesquisas vêm mostrando que, em média, uma pessoa que engordou e depois emagreceu, por exemplo, uma pessoa que pesava 70 quilos, aí engordou, foi para 90 quilos, aí depois voltou, conseguiu emagrecer, perdeu 20 quilos, voltou para 70. Essa pessoa, ela gasta 300 a 400 calorias a menos por dia do que uma pessoa de 70 quilos que nunca engordou. Tá? Então, por isso que a gente tem impressão, né? Os meus pacientes acima do peso, eles falam: meu Deus, se eu comesse o que aquela minha colega magra, magra de ruim come, eu ia estar rolando. Então, é por causa disso. A cada emagrecimento, o metabolismo vai caindo. Então, uma pessoa que nunca engordou, ela pode comer mais do que uma pessoa que já engordou e emagreceu. Só para vocês terem uma ideia, 300 a 400 calorias por dia seriam 2 a 3 pães franceses a mais por dia. Né? Ou então um prato pequeno de arroz, feijão e carne. Já dá umas 300, 400 calorias por dia. Então, uma pessoa com com o metabolismo mais lento por causa do emagrecimento, ela vai ter que comer bem menos do que uma pessoa que nunca engordou, simplesmente para conseguir manter o peso. E não é grandes, né? Não é se manter 20, 30 quilos abaixo do peso, não. Se perder 10% do peso inicial, pronto, o metabolismo já cai pelo menos umas 300 calorias. Que fique bem claro que o nosso corpo não é uma máquina. Então, não é como uma autonomia de um carro. Existe essa questão da biologia. Existem pessoas que, mesmo após o emagrecimento, elas conseguem manter o metabolismo um pouco mais elevado. Mas, em média, a maioria tem essa queda. Bem, então, outra coisa que as pessoas dizem muito, que quando a pessoa emagrece, né, quando ela se acostuma a comer pouco... Oi, Juca. Quando a pessoa se acostuma a comer pouco... Senta, Juca, senta. Quando a pessoa se acostuma a comer pouco, o estômago dela diminui, né? E aí a fome diminui. Só que, na verdade, isso é mito, isso não acontece. Para começar, o estômago não diminui. Né? O estômago, ele é um órgão elástico grande, ele não diminui. A única coisa que diminui o estômago é a cirurgia bariátrica, que diminui o estômago, tá? Porque nada do que você vai comer, ou quantidade que você vai comer, vai diminuir seu estômago. E... Calma, Juca, deita aqui. Pronto. O Juca melhorou, gente. Para quem sabe que o Juquinha foi atropelado, ele já tá melhor. Só não conseguiu levantar o rabinho. Voltando, então. Na verdade, com o emagrecimento existe um aumento da fome. Então, conforme a pessoa vai perdendo peso, a fome e o apetite dela vão aumentando. Por quê? Porque junto com aquele modo de economia de energia que eu expliquei antes, existe um estímulo lá nos centros de apetite no cérebro para que a pessoa procure mais alimento. Por quê? Porque lá na pré-história, quando existia algum tipo de emagrecimento, o nosso corpo, a nossa biologia, ela entende que está faltando alimentos no ambiente. Então, que você precisa procurar por mais. Por isso que algumas vezes a compulsão começa depois que a pessoa começa a emagrecer. Então, mistura a questão psicológica mais aquele apetite aumentado relacionado com o emagrecimento. E tem alguns estudos até que falam que eles fizeram uma espécie de cálculo, uma fórmula, que diz que cada quilo que a pessoa emagrece aumentaria em 100 calorias o seu apetite por dia. Né? Então, pensando que um pão francês tem 150 calorias, perde 2 quilos. Né? Então, para vocês entenderem o quanto é difícil perder peso,
E por que que é tão fácil reganhar? Porque todo o organismo ele trabalha para voltar para aquele peso gordo que estava antes. Então, tanto o seu metabolismo quanto o seu apetite. Por isso que a pessoa vai emagrecendo e dali um pouco não consegue perder mais peso, porque o metabolismo cai. E a fome aumenta. Então, às vezes a pessoa tem a impressão de que ela está comendo, mas eu estou comendo pouco, eu continuo comendo pouco, eu continuo ficando com um pouquinho de fome e não estou emagrecendo, mas é por causa disso, porque na verdade a sua fome que aumentou muito mais. E, e o que fazer? Então, o que fazer para auxiliar a evitar, o que fazer para evitar esse reganho de peso? Uma das coisas que eu ouvi no congresso que eu fui semana passada é criar um peso de alerta. Então, você que emagreceu, cria um peso de alerta, tipo, eu tinha 80 quilos, agora eu tô com 72. Então, minha sugestão, meu peso de alerta é 74. Se pese toda semana. Se você bateu 74, peso de alerta, planeje, toma uma atitude. Marca uma consulta com a doutora Karen, começa um processo de mentoria, volta para contagem de calorias via aplicativo, ou para um diário alimentar, ou pega vídeos na internet, começa a assistir, faça alguma coisa, diário, olha, qualquer estratégia está valendo, desde que você volte a se cuidar. Pega aquele cardápio antigo, sei lá de quando que você tinha, olha para ele de novo, né? Então, vai no mercado, compra comidas saudáveis e se reorganiza para não deixar esses 2 virarem 3, 4, 5, 8, 10, que é muito fácil. É muito fácil ganhar 2, 4. Mas é só 4, daqui a um pouco eu emagreço. Antes eu consegui emagrecer, eu vou emagrecer fácil. Só que você esqueceu que seu metabolismo está mais lento. Então, não vai ser tão fácil quanto da primeira vez que você emagreceu. Por isso, não deixe o peso aumentar. Procure ajuda o quanto antes. Se você perdeu peso e ganhou um pouquinho, já vai atrás. Tá? É muito fácil mesmo ganhar 8, 10 quilos para quem já emagreceu. É semanas. É semanas de descuido. Por isso, pese-se toda semana e crie o seu peso de alerta. Tá? Procure sempre um especialista em emagrecimento para te ajudar. Eu acho muito difícil emagrecer sozinho. Na minha opinião, é importante aquele prestar contas, né? Eu tenho um desafio até a próxima consulta, até lá eu tenho que trazer isso pronto, então essa é a minha dica. Vários estudos, eles falam da importância da atividade física. Então, as pessoas que têm um alto nível de atividade física são aquelas que conseguem manter o peso magro, inclusive os pacientes pós-cirurgia bariátrica. Então, a minha dica para os pacientes pós-cirurgia bariátrica, assim, porque, claro, o primeiro 1 ano e meio, 2, a pessoa perde peso bem rápido. Só que depois disso, ali a partir dos 2 anos, tem que já voltar a se cuidar, porque senão o peso começa a subir, subir, subir. Então, para quem é pós-bariátrica, crie seu peso de alerta e muita atividade física. Os estudos falam que as pessoas que conseguem manter o peso magro se exercitam, fazem atividade física intensa, 6 a 7 vezes por semana. A gente sabe o que é isso por 1 hora. Olha, é muita coisa. Então, eu admiro assim quem consegue, quem emagrece, consegue manter esse peso magro com muita atividade física, porque realmente muita dedicação que precisa. E outra coisa que os estudos falam são estratégias comportamentais conscientes para lidar com a restrição calórica. Então, é claro que a pessoa com aquele monte de fome não vai poder comer tudo o que quiser, sempre que quiser, do jeito que quiser. Então, para você conseguir manter um peso magro, você vai precisar, para todo sempre, diariamente, eu falo para meus pacientes, não é para todo sempre, é diariamente, é um cuidado diário. Ficar muito atento e manter o esforço. Então, para conseguir manter esse esforço, né,
a minha sugestão é procurar sempre estratégias comportamentais, que é uma das coisas que eu trabalho no programa, no Mudando para Emagrecer. E na mentoria também, as gurias que entraram aí da mentoria sabem que eu trabalho muito essa parte comportamental para que a pessoa tenha estratégias para lidar com esses pequenos ganhos de peso, com os deslizes e evitar que esses pequenos deslizes virem 10, 15, 20 quilos. E eu quero dar uma olhada nas dúvidas. Deixa eu ver aqui, pessoal do... Meu Deus, entrou um monte de gente. Vamos ver. Ai, a Rosane da mentoria, tudo bem? Ó, o Ricardo que vai começar a mentoria, eu espero, tô te esperando, Ricardo, que já me pediu para reservar a vaga. Aqui, ó. A Sabrina perguntou: importa quantas vezes a gente engordou e emagreceu? Especificamente, a Sabrina sempre faz pergunta difícil, Sabrina. Especificamente, eu não sei te dizer quantas vezes precisa engordar e emagrecer. O que eu posso te garantir é que tu emagrece a primeira vez, é sempre mais fácil. A partir disso, começa a ficar cada vez mais difícil. Aqui o Ricardo disse que perdeu 17 quilos, então fome de 1.700 calorias. Ó, e foi assim que engordei. Ah, é só 2 quilos, exatamente. Então, 2 quilos, quando você ganhou 2 quilos, passou 2 quilos do seu peso de alerta, tem que tomar atitude. Não dá para deixar só 2, é só 4, é só 6, tá? Porque vai indo nessa e quando tu vê, ganhou 15. A Bere mandou oi. E aqui, a Caroline perguntou sobre como funciona a mentoria. A Carmen aqui também mandou mensagem, minha coach, tudo bem? A Thaisa, tudo bem, gente? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a mentoria à distância, que eu fiz um pré-lançamento pelos stories e, com esse pré-lançamento, algumas pessoas já me pediram para guardar vaga, uns já adquiriram, né? Então essas vagas de quem já adquiriu o programa estão guardadas, tá? Podem ficar tranquilos. E como que funciona a mentoria? Na mentoria, a pessoa tem acesso a 12 vídeos, né? São 12 videoaulas curtos, de 5 a 10 minutos do programa Mudando para Emagrecer. Nesses vídeos, a gente começa trabalhando a parte de alimentação e de atividade física, e também de doenças relacionadas ao excesso de peso. Então, a gente começa com essa parte mais técnica, né, eu explico para o paciente que a gente precisa nivelar o conhecimento, porque a maioria das pessoas vem de muitas dietas, de muitas leituras e vem confusas sobre o que realmente é uma alimentação saudável. Então, no programa eu ensino o que, na minha opinião, é uma alimentação saudável, né? Para que a pessoa consiga fazer isso e manter para todo sempre, diariamente. Então, não é uma dieta, e sim eu ensino a pessoa a montar o seu próprio cardápio, se ela realmente quiser. E nos vídeos a gente trabalha isso, eu falo sobre a atividade física, quais os melhores exercícios para ajudar a emagrecer. Né? E depois disso começa a parte mais de coaching, programação neurolinguística, né? E terapia comportamental para a obesidade. Então a gente começa aí trabalhando essa parte comportamental. Todos os módulos, eles têm desafios, né? E o que eu acho legal da mentoria, na minha opinião, é porque como eu tô ali pelo WhatsApp, eu acompanho esses desafios. Então, agora o módulo 1, eu vou querer que você me mande isso, isso e isso, faça o desafio e me mande até tal dia, tal hora. Né? Então, cada semana eu entro, a gente conversa, troca uma ideia, né? E personaliza também o programa, porque eu tive clientes na mentoria agora, assim, teve uma que é uma mãe de uma criança pequena, e ela falou, olha, eu trabalho fora, eu tenho um filho pequeno, atividade física agora não entra na minha agenda, não tem como. E a gente trabalhou, assim, ó, por 7 semanas, até que a gente conseguiu, na 7ª semana, colocar atividade física na rotina dela. Então, o programa, ele é adaptado para a realidade de cada um, e essa mãe desse bebê perdeu bastante peso e a gente conseguiu melhorar o controle das compulsões alimentares. Então, até tô sentindo falta dela hoje aqui, que ela não tá na live. E, bom, então,
eu acho legal isso da mentoria, porque a gente consegue um acompanhamento de perto e eu consigo fazer um pouco dessa cobrança que às vezes é necessária, né? Então, e mesmo à distância, às vezes para as pessoas que não têm tempo, que moram em outra cidade, que não moram aqui em Bagé, é uma oportunidade de ter um contato. Que fique bem claro, não são atendimentos médicos, eu não presto consulta via WhatsApp, é um programa de emagrecimento muito mais ligado à educação em saúde, né, do que à medicina. Eu acredito que com a mentoria, quem contratar vai conseguir ter um bom resultado e vai se sentir bem próximo de mim. Às vezes que a gente precisa de um apoio, alguém do lado, né, incentivando. Então, para quem quiser saber mais da mentoria, pode me mandar um direct. Eu vou ficar hoje, porque assim, ó, amanhã eu vou encerrar as vagas, tá? Quem entrou, entrou, quem não entrou, porque como já tem gente que contratou, não posso deixar essas pessoas esperando. Então, amanhã de manhã eu encerro as vagas da mentoria, tá, gente? Então, quem quiser, me manda um direct ou me manda uma mensagem pelo Facebook, que hoje eu vou ficar aí de noite respondendo, tá? Mesmo com a minha voz. E que aí eu ajudo quem precisar também a adquirir o programa, tá? Eu dou uma ajuda para vocês, tá bem? Ó, depois que eu comecei a atividade física, tudo mudou e com teu acompanhamento também. Muito obrigada, que bom que você gostou. Ó, a Gia aqui falou, Karen, também quero a mentoria. Ah, gente, fique bem claro, assim, a mentoria ela é feita toda por mim, eu não tenho equipe, não tenho nada. Então, são só 7 vagas, 2 já estão adquiridas. Tem gente que me pediu para reservar, né? Então eu espero que para quem me pediu para reservar e que está assistindo, que adquira agora. Tem até amanhã de manhã para resolver isso. Amanhã, 9 da manhã, encerrou, tá, gente? Aí eu não vou pegar mais ninguém porque eu preciso ajudar a começar com esse pessoal que já contratou. Tudo bem? Alguém tem mais alguma dúvida sobre a mentoria? Aqui a Rosane comentou, tudo bem, Rosane, ó, é muito bom esse acompanhamento da doutora, só vale a pena, é gratificante. Obrigada, Rosane, fico muito feliz. E eu gostei muito dessa primeira turma de mentoria, foi uma excelente experiência para mim. Eu espero poder. Ah, aqui, ó, a Luciana Coutinho está perguntando sobre o valor. O valor é em até 6 vezes de R$ 123. Tá? Esse preço ainda está abaixo do que eu acredito que vale. Eu realmente ainda estou testando esse novo produto. Então, para quem quiser, só me chamar no privado, me mandar mensagem e, na minha opinião, o preço está muito bom. Vale a pena aproveitar, porque cada turma eu estou aumentando, né? Então, aumentando o valor. Porque eu estou vendo que o produto está ficando legal. Então, minha sugestão é, não perca por esse preço, não vai voltar mais. Então, para quem quiser fazer, tá? Por esse preço não volta mais. São só 7 vagas. O acompanhamento é por 9 a 10 semanas. Então, a próxima turma só vai abrir daqui 12 semanas. Então, para quem tá na dúvida, minha opinião é, olha, começa logo, porque senão só daqui 12 semanas, até lá você já se desmotivou. Então, se você acha que vai valer a pena para você, tá na dúvida, já tô avisando. Esse preço não vai voltar mais e a gente só tem mais 5 vagas porque 2 já estão preenchidas. Tá? Ah, Maria Lúcia, que produto é esse que eu não entendi? Maria Lúcia, o produto é a mentoria. Então, é uma mentoria pelo WhatsApp semanal, junto com um programa online de emagrecimento, tá? Não é grupo, tá? A mentoria é individual, eu não gosto muito desse negócio de grupo, né? Pelo WhatsApp, pelo menos, não. Fica aqueles bom dia, sorrisos, mensagens, eu não gosto muito. Então, a mentoria é um negócio sério e é individual e os contatos são uma vez por semana. Às vezes, até eu entro em contato no meio da semana para dar um sustinho em vocês, mas é uma vez por semana esse contato, tá bem? Quem tiver mais dúvidas, quiser saber mais,
me chama no privado que hoje eu vou jantar com o celular. Isso não se faz, mas eu vou fazer, só hoje, tá bem? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima live.